Imagina um pensador tão revolucionário que a própria comunidade não só expulsa o cara, mas tenta literalmente apagar o nome dele da história. Lá no século XVII, o pensamento não era livre como hoje, né? E as ideias de Baruch Spinoza simplesmente abalaram as estruturas da Europa. Vamos mergulhar na mente desse pensador que é absolutamente fundamental para entender a filosofia moderna e, claro, para dominar as questões de ciências humanas dessa nossa análise de hoje. A vida dele parece roteiro de filme de suspense, juro. Muito antes de existir essa nossa cultura do cancelamento, o Spinoza foi meio que o cancelado original. Nascido em Amsterdã em 1632, aos 24 anos ele foi excomungado e expulso da comunidade judaica ortodoxa porque as ideias dele eram consideradas inaceitáveis. Perigosas demais, sabe? Chegaram a oferecer uma pensão em dinheiro vivo para ele ficar calado, mas a recusa foi imediata. A tensão chegou num ponto tão absurdo que um fanático tentou esfaquear ele no meio da rua. Dá para acreditar? E a resposta do Spinoza para tudo isso? Ele foi morar numa aldeia super isolada e passou a ganhar a vida de boa, polindo lentes de telescópio. O cara chegou a recusar um convite super prestigiado para ser professor numa universidade na Alemanha, tudo para manter a mais absoluta independência intelectual. Um rebelde com causa, sem dúvida. Diante de todo esse caos, a postura dele foi genial. Não rir, não lamentar, nem odiar, mas sim compreender. Em vez de devolver o ódio dos haters da época ou ficar chorando pelos cantos, o grande objetivo dele era pura e simplesmente entender a lógica da realidade. O Spinoza era um racionalista extremo. Ele acreditava firmemente que reagir com emoções descontroladas cega a gente, e que a razão é a única lente capaz de fazer a gente entender de verdade a mecânica do universo e do comportamento humano. E bom, por falar em entender o universo, vamos entrar num conceito que é a cara das nossas próprias. Existe uma tradição ocidental muito forte, super influenciada pelo francês René Descartes, de achar que a mente e o corpo são coisas completamente separadas. É o famoso dualismo. Mas o Spinoza olhou para isso e pensou de um jeito radicalmente diferente. Para ele, essa divisão entre sujeito e objeto é um erro gigantesco. Mente e matéria não são vizinhas que moram em casas separadas e não se falam, sabe? Elas são, na verdade, a mesmíssima coisa, só que expressas de maneiras diferentes na realidade. O nome técnico para essa virada genial de chave é monismo. Anota esse conceito que ele é vital para o nosso vocabulário de humanas. O monismo defende a visão de que tudo no universo é feito de uma única substância. Isso acaba de vez com aquela ideia de que existe um mundo espiritual flutuando magicamente separado de um mundo material. Tudo, literalmente tudo, desde as estrelas no céu até esse pensamento exato que está passando pela sua cabeça agora, durante a nossa explicação, deriva e faz parte dessa mesmíssima substância eterna e infinita. E olha, é exatamente aqui que a polêmica explode. Para o Spinoza, essa única substância infinita que forma tudo é o próprio Deus. Mas muita calma nessa hora, atenção aos detalhes. Ele não está falando de um Deus transcendente. Não é aquela figura que fica lá no céu, do lado de fora do universo, movendo as peças do xadrez e julgando todo mundo. O Spinoza defende o conceito de um Deus imanente. Isso significa que Deus não criou a natureza olhando de fora. Deus é a natureza. É a totalidade do universo físico e de todas as leis inquebráveis dele. E bom, por afirmar que Deus se manifesta como o próprio universo material que a gente conhece, o Spinoza foi rapidinho rotulado de herege e ateu pelo pessoal da época. Para deixar a mecânica desse universo divino ainda mais precisa, a filosofia dele divide essa natureza em duas perspectivas que a gente precisa dominar: a natureza naturante e a natureza anaturada. A natureza naturante é a força ativa, aquela atividade infinita que causa tudo que é real. Já a natureza naturada é o resultado direto, a totalidade dos efeitos que são produzidos por essa força. Pensa nisso como se o universo fosse, ao mesmo tempo, a energia criadora infinita e toda a realidade material finita que é criada por ela. Tudo junto e misturado. Então, se tudo, mas absolutamente tudo mesmo, faz parte dessa única substância, e se essa substância é regida por leis absolutas e necessárias da natureza, a gente esbarra numa pergunta gigante. O livre-arbítrio realmente existe? Será que as nossas escolhas diárias são atitudes totalmente livres da nossa vontade? Ou tem algo muito mais profundo operando silenciosamente nos bastidores do nosso comportamento? A resposta do Spinoza é super direta e, nossa, chega a doer um pouquinho. A nossa vontade não é livre. Ele traz um determinismo rigoroso onde o mundo opera através de um mecanismo muito claro. Uma causa necessária gera um efeito inevitável. E a gente apenas vive na ilusão da escolha.
Sinto muito ser a pessoa a dar essa notícia, mas nós não escolhemos espontaneamente, do nada, estudar esse conteúdo hoje. Uma cadeia infinita de fatores biológicos, os algoritmos do celular, as pressões da sociedade e eventos lá do passado agiram como uma sequência implacável de causas. Essa sequência tornou totalmente inevitável o fato da gente estar exatamente aqui, acompanhando esse raciocínio nesse exato segundo. Essa quebra total de paradigma pode ser resumida num pensamento muito famoso dele. A humanidade acredita cegamente na ilusão da liberdade única e exclusivamente porque a gente é perfeitamente consciente das nossas ações, mas totalmente ignorante das causas pelas quais somos determinados. Ou seja, a gente percebe muito bem o que está fazendo, mas tem uma cegueira total para os milhões de pequenos fatores invisíveis e incontroláveis que construíram a nossa vontade de fazer aquilo em primeiro lugar. Certo, mas espera aí. Se o livre-arbítrio já era, caiu por terra, o que faz a gente levantar da cama e agir todo santo dia? A grande resposta do Spinoza é uma palavrinha chamada conatus. Esse é um instinto mais fundamental de conservação. Todo e qualquer ser na natureza tem uma tendência natural de lutar com todas as forças para continuar existindo, para permanecer no seu próprio ser. Já que não somos seres com uma vontade totalmente livre, a nossa verdadeira força motriz, aquela invisível mesmo, é pura e simplesmente esse impulso biológico e contínuo de sobreviver e de expandir a nossa potência de agir no mundo. E como é que a gente percebe o conatus operando na prática? Através dos nossos sentimentos mais íntimos, das nossas paixões. O Spinoza simplesmente derruba aquela ideia medieval de que existem o bem e o mal absolutos no universo, tipo entidades feitas para julgar a gente. A moralidade dele é pura física emocional. O que a gente chama de bom é apenas a alegria, e alegria é tudo aquilo que favorece o nosso conatus e aumenta a nossa capacidade de existir. Por outro lado, o que a gente costuma chamar de mal é a tristeza, ou seja, qualquer coisa que atue negativamente sobre nós, diminuindo a nossa força vital e a nossa potência. No fim das contas, as nossas emoções são o grande termômetro do nosso instinto de sobrevivência. Mas aí surge um dilema enorme e olha, essa é uma transição crucial para o pensamento político dele. Pensa comigo, se cada um de nós é apenas uma máquina instintiva buscando maximizar a própria alegria e potência, e a gente é frequentemente impulsionado por paixões totalmente desenfreadas, como é possível que a humanidade não se destrua em 5 minutos? Afinal, por pura natureza, pessoas sujeitas a essas emoções fortes acabam sendo inimigas naturais umas das outras. É para resolver isso que o pensamento de Spinoza deságua de forma brilhante na ciência política, fechando uma jornada que tira a gente da essência do universo material e leva direto para a organização da vida em sociedade. Para evitar essa autodestruição mútua, a solução que ele aponta é firmar um pacto social. O Estado é construído não por causa de uma moralidade nobre e idealizada, mas pela necessidade mais urgente e instintiva de buscar abrigo e garantir uma paz relativa. E o aspecto mais fascinante é que, para ele, a democracia surge como um modelo perfeito de organização. Por quê? Porque quando todo mundo tem os mesmos direitos, ninguém tem o poder absoluto para oprimir o outro. Essa liberdade coletiva acaba funcionando como o único freio capaz de controlar e equilibrar aquelas nossas paixões individuais mais destrutivas. Nós começamos a nossa jornada de hoje com um jovem isolado que se recusou a abrir mão das ideias racionais dele. E terminamos descobrindo um universo determinista, onde até as nossas paixões mais explosivas seguem regras estritas. Fica então a reflexão final. Ao analisar as suas próprias ações no dia a dia, você acha que é um rebelde independente ditando as próprias regras de próprio destino? Ou a gente é apenas uma peça perfeitamente encaixada na engrenagem imensa da substância infinita? Fica aí a provocação filosófica para afiar o raciocínio. Bons estudos e até a nossa próxima exploração.